dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Eu sou o Alex, amigo de vocês, aqui mais uma vez trazendo um vídeo para que vocês possam estar acompanhando a leitura, né, no livro de Êxodo, capítulo 32, a partir do verso 30, aonde Deus vai falar com Moisés agora, né, a respeito do pecado do povo. Então, seja muito bem-vindo, fique aí comigo, acompanhe, assista esse vídeo até o final, dê o seu joinha, seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham a mesma oportunidade que você está tendo de ter esse aprendizado aqui da palavra de Deus, tá? Então, hoje nós vamos falar e vamos continuar aí a respeito de Moisés clama ao povo, perdão, né? Moisés vai subir a Deus e vai clamar pelo povo que pecou contra o Senhor Deus, adorando e fazendo um bezerro de ouro. Se você caiu aqui de paraquedas ou está assistindo esse vídeo pela primeira vez, volta no vídeo anterior para você assistir sobre a queda do povo que pecou contra o Senhor Deus, adorando um bezerro de ouro. Então é importante que você volta e assista o vídeo anterior. E agora nós vamos nos concentrar aqui na leitura, a partir do verso 30, Êxodo 32, a partir do verso 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu? Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vai e leve este povo ao lugar ao qual eu lhe falei. Veja que meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei esse povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo, por causa do que fizeram com o bezerro de ouro que Arão lhes tinha construído. Então Deus já disse que vai ter o castigo, mas o castigo, pessoal, o castigo de fato ainda não é esse. Tá? Não é esse castigo aqui que eles tomaram, porque o castigo necessitava de que toda a nação de Israel teria, junto com as suas autoridades, todos eles deveriam morrer, menos Moisés que estava ali, eu acho que Josué. Do resto, inclusive Arão, todos eles deveriam morrer. Nenhum deles deveriam escapar da ira de Deus. Mas Deus por enquanto deixou, porque Deus enviou um anjo para ir à frente deles, para ir na frente deles para clamar. Só que aqui nessa Bíblia NVT, e isso é um erro, então isso significa que alguém que traduziu omitiu a palavra anjo aqui, que é para estar com letra maiúscula, com letra minúscula. Eu tenho quase certeza disso. Vamos conferir fazendo a leitura pela ARA. Vamos ver aqui se na ARA o anjo está com letra maiúscula. Vai, pois, agora e conduz o povo aonde disse: eis que o meu anjo, tá vendo aqui, ó? O anjo aqui, ó. O anjo está com letra maiúscula. Quem é esse anjo? Esse anjo é Cristo, teofania, que apareceu fora do templo. Vocês estão entendendo? Então, na primeira versão, na NVT, que ela é uma versão até boa, eles omitiram a palavra anjo, porque alguém está querendo esconder que Jesus Cristo é esse anjo que apareceu, e ele irá diante de ti. Irá diante de ti não é que ele é um anjo que vai ali. Deus de fato colocou um anjo para ir à frente do povo, e foi na terra de Canaã e já foi expulsando aqueles povos de lá. Muitos, só de saber que Israel estava indo para lá, fugiram, abandonaram tudo e fugiram e foram embora e abandonaram suas cidades. Mas muitos ficaram para lutar. E isso, essa palavra aqui também, ela tem duplo sentido. É o anjo que já iria de imediato na presença deles, e também o anjo que ia fazer expiação pelo pecado do povo. Então o anjo do Senhor iria à frente para poder
colocar perdão, para ver perdão daquilo que o povo tinha cometido contra o Senhor Deus. Então, esse anjo aqui com letra maiúscula, na versão Ara, ele é uma teofania. É Cristo que apareceu fora do templo. Né? Então, nesse capítulo 32 aqui do verso, que é o verso que a gente está lendo, do verso 30 até o 35, Deus está dizendo a Moisés que ele vai levar o povo à terra prometida que ele prometeu, mas que no dia da vingança dele, ele riscaria o nome de todo aquele que pecou contra ele. Tá? E então, se esse anjo está com letra maiúscula aqui, certamente não é um anjo comum. Esse é o próprio Senhor Jesus Cristo, que haveria vir, que irá adiante de ti. Esse adiante de ti é que virá depois de ti. Que é o quê? Que Cristo veio depois de Moisés. Quando passou Moisés e a lei, é isso que Deus está dizendo. Depois que passasse Moisés, o tempo de Moisés, passasse o tempo da lei, passasse a mordomia da lei e dos profetas, depois dele, diante de ti, depois de ti, viria o anjo, né? Estaria o anjo, depois dele viria o anjo, que iria adiante de Israel, que se colocaria diante do povo de Israel, perante Deus, para poder fazer expiação pelo pecado do povo. E esse que veio é Jesus Cristo, ele veio. Não é isso que que lá no Evangelho de João diz? Que Jesus veio ele veio para o que era seu, mas os seus não o recebeu? Vamos ver isso lá no Evangelho de João, para ficar bem claro esse assunto, para não ter dúvida, né? Para mim não deixar vocês com dúvida. Acho que é no 9 ou 8, peraí, deixa eu ver. Aqui é o verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? E veio, verso 11. Ó. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, todavia, portanto, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do homem, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito Filho do Pai. Tá? Então, o anjo do Senhor, que lá é tratado como anjo, mas é Jesus Cristo que aparece, Moisés estava dizendo ao povo que viria, né? Viria, ó. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde eu disse: eis que meu anjo irá diante de ti. Que é o que eu já disse, que vai vir depois deles. É o anjo do Senhor que vai vir depois que Moisés passar. Porque em Cristo Jesus passou a lei, passou os profetas, passou tudo. Então em Jesus é o cumprimento de toda a lei e tudo. E há outros versículos que fala também a respeito do profeta, que também Jesus é o profeta, que diz que aquele que não obedecesse o profeta deveria morrer. Esse profeta também é Jesus Cristo. Então tudo se culminou lá no final, onde Jesus Cristo veio para o seu povo.
Então, quando Moisés estava falando, aqui, né, que Moisés ele subiu ao monte para poder falar com o povo, interceder pelo povo. Quando Moisés está aqui clamando a Deus por perdão ao povo, Moisés, na verdade, estava falando com Jesus Cristo, que é uma teofania. Cristo apareceu fora do templo. Então Moisés estava lá no pé do monte, falando com o próprio Senhor Jesus Cristo, clamando pelo povo, né, que pecou contra Deus. E nesse clamor, o próprio Senhor Jesus estava falando com Moisés, e o próprio Senhor falou, ó, eu enviarei um anjo à sua frente, depois que passar, você enviarei o meu anjo à sua frente, tá? Então, existem várias profecias, eu não vou poder ficar perdendo muito tempo, porque eu teria que ficar caçando vários versículos aqui colocando, e eu quero fechar e deixar bem certo, para que vocês entendam cada vez mais, porque a igreja necessita de ter esse entendimento, que o anjo que ali Moisés está dizendo é o próprio Senhor Jesus Cristo, que apareceu fora do quê? Apareceu fora do templo. Então o próprio, né, o anjo com letra maiúscula é Jesus Cristo, teofania. Cristo apareceu fora do templo do seu povo. Então esse anjo irá diante de ti, tá? Só que ele diz assim: porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Então Deus está dizendo que, porém no dia da minha visitação, no dia da visitação desse anjo aqui, ó, por que Deus poderia já ter revelado o seu filho, mas por que ele não revelou? Porque se ele revelasse, eles iam fazer uma tríade de Deus que nem já havia na terra de Canaã, e já havia idolatria. Então Deus não queria, e Deus não se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo para aquele povo e para aquela nação de uma vez completa. Então Deus, quando falava do Filho, ele omitia o Filho, ele colocava como sendo anjo, né? E ele colocava ele se escondia do povo para que o povo não soubesse que era ele que estava falando viva voz com aquele povo ali. Mas ele diz que ele enviaria um anjo depois que passasse o tempo de Moisés, que a lei passou. Porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. No dia da minha visitação. Então no dia que o anjo viesse, esse anjo é o mesmo anjo, é o mesmo Deus que vai visitar o povo. E no dia que o Senhor, ele fala aqui, porém no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Então Deus, no dia da visitação que o anjo iria de vir, e esse anjo é o próprio Senhor, é o próprio Senhor que veio na forma de seu filho, e ele veio e visitou o seu povo. Então nesse dia da visitação, ele vai vingar o seu povo. Então resta ainda um castigo sobre Israel. E aí a gente pode colocar em tempos diferentes, em duas questões diferentes. A primeira questão é que o Senhor de fato veio visitar o povo de Israel na pessoa de Jesus Cristo, mas ele não veio no dia da visitação para a vingança. Ele veio no dia da visitação, que é aquilo que os anjos clamaram, aquilo que os anjos disseram aos pastores que tiveram a primeira revelação que o Cristo nasceu, né, que está lá no, eu não sei se é o livro de Marcos ou de Lucas ou de Mateus, que os anjos cantam, né, porque chegou o dia que Deus quer bem ao seu povo, quer bem aos homens, paz na terra aos homens, é anunciado. Então nessa primeira visitação, o motivo porque Jesus não se revela como Deus para toda a nação de Israel, a nação de Israel não pode saber que Jesus Cristo é Deus, e por isso que Jesus falava por parábola, por isso que Jesus
não se revelou completamente à nação como sendo Deus, a todos as autoridades. Por quê? Porque o dia da visitação, da vingança de Deus por eles ter adorado o bezerro de ouro, tinha que se manifestar sobre eles. E para que eles não reconhecem, para que o dia que o Senhor Jesus veio, que é o próprio Senhor Deus, não se tornasse o dia da visitação, da vingança do Senhor Deus, o Senhor Deus se ocultou na pessoa do seu Filho e não deixou ser conhecido por toda a nação de Israel, que são as autoridades. Por quê? Porque no verso 24, que volta a assistir o vídeo anterior, Deus fez um acordo e um pacto de aliança com toda a nação de Israel, que eles adorariam somente o Senhor Deus, e não adoraria e não prestaria culto a nenhum outro Deus. Só que eles pecaram contra Deus, fizeram o bezerro de ouro, e assim ficaram sujeitos, ficaram devendo um pagamento a Deus por causa desse pecado. E aqui Deus está dizendo a Moisés que no dia da visitação ele se vingaria dos seus inimigos. Só que o Senhor Deus veio visitar o seu povo, que é o texto de João. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? Então o que Deus fez? Para não destruir a nação de Israel e para ele ser o próprio Cordeiro de Deus que redime o seu povo, porque se Cristo fosse reconhecido por toda a nação, por todas as autoridades ali representadas, se ele fosse de fato reconhecido, o que ele deveria que fazer era vindicar sua justiça e cobrar e destruir todo aquele povo e destruir toda a nação de Israel. Então o que o Senhor fez? Ele se ocultou da nação de Israel, ficou em suspenso. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus iam de vez em quando, eles mandavam, ou eles iam ou mandavam alguma outra autoridade religiosa e questionar se Jesus de fato era o Cristo, era o Messias, era o anjo que o Senhor ia enviar. E Jesus negava. Não é que Jesus negava, Jesus contava uma parábola, Jesus falava de outra coisa e não se dava a revelar. Por quê? Porque se Jesus dissesse que ele era esse anjo aqui, ó, que é o anjo que iria adiante de Moisés, depois de Moisés, e que porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Se Cristo se revelasse de imediato a todas aquelas autoridades que representavam todo o povo, porque as autoridades ficam representando o povo depois que o povo lá depois do juiz em Samuel pediram um rei, e Deus deu Saul como rei, né? E depois veio Davi. Então, Deus, se ele se revela para as autoridades religiosas daquele tempo, ele teria que fazer o quê? Vingar neles o pecado da adoração do bezerro de ouro, o quê? Exterminando toda a nação, eliminando toda a nação. Então, Deus, por amor, por ter amado tanto o seu povo, por ter amado Israel, Deus previu no passado, lá no livro de Isaías, né, que o castigo, olha para vocês ver o tamanho do amor de Deus, olha para vocês ver. Isaías 53. Olha o que Deus fez. Com o castigo que era para cair sobre Israel. A igreja tem que entender isso. O povo de Israel precisa entender isso o mais rápido possível. Tá? Aí diz assim, ó, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando-mo para ele, olhando-lo, né? Eu vou mudar a versão aqui para NVT, tá? Meu servo cresceu em sua presença, como tem um broto verde, como a raiz de uma terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo.
demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Que foi o que aconteceu com a prisão e como é que fala? O escárnio de Jesus, né? Quando ele foi escarnecido, chicoteado. Apesar disso, foram nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, porque a Escritura diz: maldito de Deus todo aquele que for pendurado no madeiro. Então as pessoas estavam achando que ele era um amaldiçoado de Deus. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Tá vendo aqui, ó? Foi por causa da rebeldia do bezerro de ouro. Então, no dia da visitação do Senhor, em vez de Deus cobrar todo o pecado que ele deveria cobrar sobre a nação de Israel, o que ele fez? Ele colocou sobre seu próprio filho, porque se ele cobrasse de Israel, não sobreviveria ninguém de Israel. Todos teriam que ser eliminados. Então, o que Deus faz? Deus se oculta na pessoa do seu filho, não se revela a Israel, porque ele não podia se revelar a Israel como sendo o anjo da promessa lá de Êxodo 53. Ele não podia se revelar, porque se ele se revelasse como Deus completamente, a ira de Deus teria que vir cair sobre o seu povo. Então o que ele fez? Ele se ocultou, e no dia da ira, que ele de fato vai derramar a ira sobre a nação de Israel e sobre todos os povos, sobre toda a criação. No caso seria toda a criação, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo inteiro, né? O amor de Deus foi suficiente e abrangente para o mundo inteiro. Mas como ele foi rejeitado, e somente aqueles que creram é que são salvos, então a salvação se tornou uma coisa exclusiva àqueles que creem em Cristo Jesus, que ele de fato é aquele anjo que veio, que ele de fato é o próprio Deus que veio visitar o seu povo. Mas o seu povo rejeitou. Teve que rejeitar porque até na morte de cruz, onde Deus vai derramar a sua ira sobre o seu filho, para que o mundo inteiro tenha a oportunidade de receber a salvação naqueles que creem. Não o mundo inteiro automaticamente, porque o próprio João, no Evangelho de João, vai dizer, né? Ele veio para o que era o seu, ele veio para o seu povo, cumpriu esse papel aqui do Isaías 53, tomou o castigo que era para cair sobre eles, né? O dia da ira, o anjo do Senhor vem, o dia da visitação do Senhor veio, o Senhor veio visitar o seu povo, mas quando Deus viu, Paulo vai falar isso, viu que o seu povo era culpado, ele interveio, ele mesmo deixou sua glória e seu poder, interveio e tomou o castigo da promessa lá do bezerro de ouro, que ele iria castigar o povo completamente, ia se vingar do povo. Ele castiga e derrama a sua ira, a sua vingança sobre o seu filho, que é Jesus. E todo aquele que crê em Jesus agora é salvo e está guardado e remido no sangue de Cristo. Agora, e também sem acepção de pessoa, porque agora tanto faz ser judeus, gentios, romanos, não importa. Por quê? Porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus derramou o seu castigo, que era para a nação de Israel, foi derramado em Cristo Jesus. E assim a paz, é isso que vai dizer o texto. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados, o pecado do bezerro de ouro. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados. Tá vendo? Porque tudo isso era para vir sobre a nação de Israel. Tá? Era a nação de Israel que merecia tudo isso. E nós gentios, muito mais do que isso. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos o caminho de Deus, tá vendo? Eles adoraram o bezerro de ouro. Deixaram o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos, tá vendo? Eles queriam voltar para o Egito, fizeram um bezerro de ouro e disseram que aquele era os seus deuses. Construíram o seu próprio caminho. Né? Porque Paulo diz, né? Romanos 6:3, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, seu Filho. E no entanto, o Senhor fez cair sobre eles os pecados de todos nós,
Tá vendo? Ó, todo o pecado da nação de Israel recaiu sobre Jesus. Lógico, naqueles que creem. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Né? Que é no tempo de tirar a lã das ovelhas, né? As ovelhas ficavam quietas. Por quê? Porque elas ficavam quietas? Porque aquele tirar da lã, né? Estavam tirando a lã dela, logo era um refrigério para ela, né? Uma época de verão, de calor, então aquilo era um refrigério. Elas ficavam, né, mais refrigerada com ar e tudo mais, porque a lã abafa muito. E ao tirar aquela lã, salvava o povo do frio, né, e da neve, e assim o povo era salvo através da ovelha. Então ela ficava quieta, ela não abria a boca, porque para ela era bom, tipificando o Cristo que haveria de vir no futuro, né, e ser essa ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca, ficou calada. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendente. Ele não teve filho, Jesus não teve descendente. De sua vida ser cortado no meio do caminho. Com 33 anos ele morreu. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo, que é o povo de Israel. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ele era plenamente santo e perfeito. Ele foi preso 3 dias antes da Páscoa, né? Na quinta-feira, para morrer no Shabat, que era sexta-feira à tarde. E ele foi verificado e não foi achado pecado nenhum, né? Ainda assim foi sepultado com os criminosos. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico, que é a profecia que aconteceu, que ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, que tinha aberto um túmulo novo para a sua família. Só que fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, tá vendo? O sacrifício de Jesus teve que ser para fora do templo e fora de Jerusalém, que é a cidade santa, porque o pecado não pode ser expiado em lugar santo. Então, o pecado foi expiado fora de Jerusalém. Ele terá muitos descendentes, que é o quê? Que todos aqueles que creem em Cristo Jesus são considerados como pequenos Cristo, né? Se torna um como o Senhor. E é dele, né? Terá vida longa, viverá eternamente. O Senhor ressuscitou e vive eternamente. E o plano do Senhor prosperará em sua mão, quer dizer, ele prosperou. O plano da salvação foi plenamente cumprido por Jesus Cristo. Ele cumpriu cabalmente. Quando Deus vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará com que muitos sejam considerados justos. Muitos, não todos. É somente aqueles que creem, como está lá em João. Pois levará sobre si o pecado deles, né? Não o pecado de todos, o pecado de muitos. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Tá? Então isso aqui é o dia da expiação, que Jesus, sendo esse anjo aqui do capítulo, né? Sendo esse anjo aqui, ó, que Israel ainda não entendeu. Israel não entendeu isso aqui, pessoal. Nós da igreja estamos entendendo, tendo o pleno conhecimento da verdade da palavra de Deus. Por isso que eu já falo para você, deixe seu joinha, dá o seu like, porque é muito importante. Por quê? Porque é importante entender o que Moisés fez. Se Moisés não faz essa intercessão, o povo já era. O povo de Israel teria sido eliminado de uma vez por todas. Mas como Moisés era um homem que tinha coragem, era um homem mesmo, ele foi lá, intercedeu pelo povo e Deus falou assim: tudo bem, eu vou continuar com o plano. Pega esse povo e leva na terra que eu jurei dar a eles. Só que no dia, aí ele falou assim, ó: enviarei um anjo diante de ti. É um anjo que de fato vai ter um anjo, que não é o próprio Senhor, mas é um anjo que vai à frente do povo, já ali expulsando muitos povos daquelas terras de Canaã.
E também está dizendo que é um anjo que vai vir depois de Moisés. Depois que passar Moisés, depois que passar a lei, passar a Torá, os profetas, aí esse anjo, que é o quê? Que é o próprio Cristo. Então Cristo veio como sendo um anjo, e como sendo o anjo, que é o próprio Senhor, ou anjo com letra maiúscula, que é o próprio Cristo, ele veio para o seu povo. Só que Deus, no meio do caminho, viu que o povo não teria cura nenhuma. Paulo vai falar sobre isso. Eu não vou lá buscar o texto de Paulo, porque senão vai ficar muito longo. Mas pesquisem aí do texto onde Paulo diz que quando Deus viu que seu povo era pecador, Deus enviou seu filho, né, em forma de homem, e assim ele, sendo o próprio Deus, o próprio anjo do Senhor, intercedeu pelo povo, morreu fora das portas de Jerusalém e tomou sobre si o castigo do povo, que era para cair sobre a nação de Israel. Então a ira de Deus se desviou de cima da nação de Israel por culpa do bezerro de ouro e recaiu sobre Jesus. E Jesus levou o castigo do povo da nação de Israel, mas apenas para aqueles que creem, não é para todos, é aqueles que creem, que nem a gente leu lá no texto de João, tá? Que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Tá? Então esses nós podemos verificar, né, que esses foram o que do povo de Israel que teve a oportunidade, né, de receber a salvação, né, que nem diz aqui, né? Ó, ele veio para o mundo que ele criou, quer dizer, o próprio anjo, o próprio Deus. Ele veio para o mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, que é da carne e do sangue, do pecado de Adão e de Eva, nem como resultado da paixão, Adão e Eva, né? Ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, né? Jesus cheio de graça. Graça é o quê? É aquele que traz favor imerecido. Graça é favor imerecido. Ele veio cheio de graça. Ele veio cheio de favor imerecido para dar para qualquer um que o aceitasse. Por quê? Porque o dia e o ano do perdão do Senhor apareceu. O dia que Deus vai mostrar sua boa vontade, em vez dele derramar sua ira, né, que nele diz lá no Êxodo 32 lá, em vez dele derramar sua ira, ele oferece o perdão. Por quê? Porque Deus é maravilhoso, porque Deus é cheio de amor. Então, porque ele ama muito e ele é cheio de amor, então ele derramou o seu amor. Em vez dele derramar sua ira, ele derramou o seu amor. E assim ele salva todo aquele que crê. Então, aqui, né, tá esse texto, não vai ter como eu achar aqui agora, né? Mas tem o texto lá, depois eu posso caçar e mostrar, se der tempo, né? Que Jesus, quando nasceu, os anjos cantaram e disse, né, que que nasceu em Belém, aquele que é o Salvador. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Vamos ver aqui se... Não é aqui. Então não vai ser em Mateus. Deixa eu ver se é Marcos. Também não é Marcos. Então se não é Marcos, só pode ser Lucas.
aqui. Aqui, ó. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando o rebanho de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram atemorizados, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, trago boas notícias que darão grande alegria ao povo. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Tá vendo? O Salvador do povo, que vai salvar o povo, que é o Cristo, que é o Messias, que é o prometido, né? Cristo, que é o Messias. É a mesma palavra. Messias e Cristo é a mesma palavra. É que Cristo é tradução grega. Em hebraico é Messias. O Senhor, vocês o reconhecerão por sinal, encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Aí, ó. Agora aqui, ó. Presta atenção. De repente, juntou-se anjo, uma grande multidão de exército celestial. Juntou-se aos anjos, uma grande multidão, né? Então tinha os anjos lá no céu, e de repente, do lado daqueles anjos, apareceu uma multidão, milhões de anjos, de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e a paz na terra aqueles de que Deus se agrada, ou quer bem, né? Deixa eu mudar a versão aqui, no 14, né? 2,14. Vamos ver na Ara. Olha como é que diz, ó. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Tá vendo? Agora Deus quer bem. Deus não quer derramar sua ira, agora Ele quer bem. Só que, como Ele é um Deus justo, e Ele não pode deixar de cobrar sua ira, porque o povo tem que pagar pelo seu pecado, porque Ele é um Deus justo, e o justificador, que é isso que Paulo fala em Romanos. Então, para que o povo não fique sem pagar pela ira de Deus que deveria recair sobre o povo, então Deus tinha um plano e preparou o plano de salvação, trazendo Davi se tornando Saul, mas depois é passado para Davi, a autoridade sobre o povo. Depois que passou os reis, quando eles foram levados para a Babilônia, Zorobabel volta como a última autoridade que teve um certo governo sobre a nação de Israel. Só que Deus tirou a autoridade que estava sobre Zorobabel e colocou a sua autoridade sobre a cabeça do sacerdote Josué. Então o sacerdote Josué passou a ser a autoridade e governança. Os sacerdotes e o sumo sacerdote passaram a ser as autoridades sobre, tanto a autoridade civil, que era da casa de Davi, passou a ser a autoridade sobre a casa de Israel após o exílio. E assim cessou o governo na casa de Israel através dos descendentes de Davi, apenas fisicamente na terra por um tempo, porque Jesus é o descendente de Davi e ele vai restaurar a tenda, a casa de Davi caída, que vai ser no milênio, no começo do milênio, no fim da tribulação dos 7 anos, ele vai restaurar tudo de novo. Então ele, como filho de Davi, vai se assentar no trono de Davi, o seu próprio pai, lá em Israel, que vai ser estabelecido, e vai reinar para sempre, que foi isso que Deus prometeu a Davi, que o filho dele se assentaria para sempre no seu trono. Então, a pessoa de Jesus também é o descendente de Davi. Então, todas as profecias a respeito de Messias, do profeta, do descendente de Davi, tudo se culmina e fecha em Jesus. Só que como Deus precisava salvar o seu povo e Jesus era descendente de Davi, legítimo príncipe e herdeiro do trono, então Deus fez com que, em vez de instalar logo o reino de Deus na terra para a nação de Israel, Deus preparou o plano para que Jesus viesse como sendo autoridade competente para pagar pelo lugar, para sofrer as consequências no lugar do povo, porque assim era determinado por lei.
né? O rei, quando era vencido em uma batalha e tomado numa batalha, o rei, se cessava a guerra e todo mundo se submetia à autoridade daquele rei. Tá? Se submetia àquele rei vencedor. Então quem vencesse o rei se tornava proprietário e dono de tudo daquele outro reino. Então assim Deus permitiu Saul ser o primeiro rei, mas era segundo a vontade do povo. Depois veio Davi, segundo o coração de Deus. E em Davi Deus chama o rei. E chama aquele que representaria todo o povo e nação. Porque se ele viesse para cobrar de todo o povo e nação, se Deus se revelasse, sendo Deus que se revelou lá no pé do Monte Sinai, para todo o povo e nação, de uma vez só, que o pacto estava firmado com a nação, ele teria que destruir de imediato a nação. Então, por isso, Deus se conteve na pessoa de Cristo, não se revelou ao povo, a fim de se revelar na cruz, né? E se entregando e morrendo como autoridade, representando todo o povo. Então, ele morre, assim a justiça de Deus é feita em relação a Israel, e essa justiça vai nos abençoar os gentios, porque o sangue de Cristo também vai unir todos os povos em um único povo, que é a igreja de Cristo, Efésios 5. Então Deus pegou o seu Cristo, pegou o seu Messias, pegou o anjo que ele diz no Êxodo, que é o texto que a gente está lendo, que deveria vir, e cobrou nele a justiça que teria que ser cobrada do povo de Israel por causa da adoração do bezerro de ouro. E assim a ira de Deus foi satisfeita e agora Deus pode receber a nação de Israel. Só que por enquanto Deus estacionou Israel, como tem estacionado numa estação, enquanto o tempo da igreja, que é um povo de Deus, que Deus, por Cristo ter morrido naquela cruz, e ele sendo rei, morreu debaixo da vontade de Deus, que é o Supremo, Criador de todas as coisas, que está acima de todo rei. Então tudo agora volta-se para o Senhor. E o próprio Deus, por ter visto o trabalho do seu Filho, que nem diz Isaías, deu a Jesus Cristo todo o poder, toda a glória, todo o domínio, quer nos céus, quer na terra, quer debaixo da terra. O Pai deu ao Filho a autoridade para julgar todos os povos, línguas e nações. Agora está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Jesus agora é o proprietário e dono de tudo isso. Mas, porque Deus previu a sua igreja, deixou um tempo, que é o tempo dos gentios, que há de passar, até que venha completar o tempo que o próprio Senhor Deus determinou que há de ser, e Jesus Cristo virá como aquele anjo, como aquele Salvador, que vai salvar Israel e livrar Israel de seus inimigos. Então, o anjo vai vir à frente de Moisés e vai livrar o seu povo, de fato e de verdade, tá? Porque na primeira vez ele veio para salvar e redimir o seu povo dos seus pecados e seus delitos. Mas na segunda vinda que ele vem agora ele virá como o rei, de fato, o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque ele já pagou o castigo do povo, que o povo deveria pagar a Deus. Ele já pagou. O povo já está perdoado. Aqueles que creem. Aqueles que não creem, está debaixo daquela rebeldia, está debaixo daquela maldição. Por isso que entre os anos 40, não sei se são anos 40 ou 60, os romanos foram lá e destruiu Jerusalém, destruiu tudo. Depois Adriano, o imperador romano, expulsou e proibiu de qualquer judeu pisar na Palestina. E trocou até o nome. Colocou o nome jocoso, chamando a terra de Israel como Palestina. Né? Que os filisteus, anteriormente, né? Lá da faixa dos Gaza, que morava ali, nas 5 cidades dos filisteus, que toda a vida foi inimigo de Israel, é inimigo de Israel, até hoje está aí lutando contra Israel, né? Na faixa dos Gaza. Né? Então, o imperador Adriano, para humilhar aquela terra diante dos judeus, colocou terra da Palestina, mas não é terra da Palestina, ali é a terra de Israel, tá? Então tudo isso se culminou nele. Então esse é o anjo do Senhor. Então foi isso que aconteceu com a nação de Israel. E é importante que vocês fiquem aí, porque no próximo capítulo, que vai ser o capítulo, a gente está no 32, Deus vai continuar tratando com Israel, e nós vamos chegar no capítulo 34. Então no capítulo 34, vocês vão ver que vai acontecer algo que vai mudar, a aliança vai mudar. Em vez de Deus, porque eles quebraram, lá em Jeremias, eu já dá 45 minutos, acho que eu vou encerrar, né?
Lá no livro de Jeremias 31, Deus vai dizer que eles quebraram essa primeira aliança com Deus. E Deus vai fazer uma nova aliança no futuro. Mas, por enquanto, para que Deus levasse o povo para a terra, no versículo 34 do livro de Êxodo, Deus vai fazer um acordo com Moisés. E Moisés vai fazer o acordo com o povo. Por isso que é a lei de Moisés, observar as leis de Moisés, seguir as leis de Moisés. Tá? Então, vai haver uma mudança. Em vez de Deus manter a sua aliança com o povo, essa aliança que ele disse que o anjo iria, que Deus ia de logo trazer e manifestar o reino de Deus na terra de Israel, então Deus recua nesse plano, joga para um futuro que ainda não chegou, porque Israel não é cabeça das nações, Israel não tomou posse totalmente da terra, né, porque ainda falta, por mais que Davi e Salomão expandiu o reino de Israel, faltou chegar até no rio Eufrates, o qual eles não chegaram. Mas em Cristo Jesus, no final do milênio, eles vão tomar totalmente posse de toda a extensão da terra. Tá? Então, Deus vai mudar o acordo. Deus, em vez de fazer o acordo, em vez de manter essa aliança, no capítulo 34, fique aí, assista as próximas leituras, para vocês poderem entender que no capítulo 34 ele vai mudar a aliança. Ele vai fazer a aliança com Israel, com Moisés, e Moisés vai fazer com o povo. Então eles vão ficar presos na lei de Moisés. A lei vai passar a ser lei de Moisés e não propriamente lei de Deus. Quer dizer, é a lei de Deus, mas debaixo da servidão e autoridade de Moisés. Eles têm que obedecer a Moisés. Por quê? Porque o pacto que eles fez de obedecer ao Senhor, que eles disseram no capítulo 6 de Êxodo, e depois mais para frente, Deus foi se revelando e eles disseram: toda a nação e as autoridades, não, tudo que o Senhor disser nós obedeceremos. O Senhor disser. Como eles quebraram a aliança adorando o bezerro de ouro, Deus vai fazer aliança com Moisés e agora eles vão ter que obedecer a Moisés. Quando Jesus chega e discute com os fariseus e com os sacerdotes, é isso que eles alegam, que eles seguem a Moisés. E de fato eles estão seguindo a Moisés. Tá certo, eles têm que seguir a aliança de Moisés mesmo. E não a aliança do Senhor. Porque a aliança do Senhor eles quebraram, né? Adorando o bezerro de ouro. Então, essa intercessão de Moisés pelo povo, né? Moisés clamou aí pelo povo, né? E Deus acabou ouvindo Moisés e deixou a sua ira prolongar mais para frente, e porque Deus tinha um plano perfeito da salvação do seu próprio povo, e isso incluía os gentios que não era da nação de Israel junto, e assim Deus fez um plano maravilhoso pelo grande amor que ele tem pela sua nação, seu povo de Israel, e assim em Cristo Jesus ele salvou e livrou o seu povo, lógico, para todos aqueles que creem, certo? E então nós vamos encerrar por aqui. Desde já eu agradeço a você que ficou aí, deixa o seu joinha, seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? Eu também sempre deixo aí, né, o número do meu Pix, né, que é o 87988254043, para mim trocar esse computador que está muito lento e muito lerdo. Eu preciso trocar para melhorar a qualidade do vídeo, né? E também se inscreva no canal da minha igreja, vai estar na descrição desse vídeo no YouTube, no Rumble fica abaixo, só que no Facebook fica acima, que é o canal da minha igreja, o qual eu sou diácono e presbítero, que é a Primeira Igreja Batista de Calumbi, Pernambuco, PE, Brasil. E se inscreva lá no canal, porque eu preciso de no mínimo 50 inscritos para fazer transmissão ao vivo pelo celular. Eu já faço pelo notebook, mas não posso fazer diretamente pelo celular. Tá? Então, faça isso. Muito obrigado. Compartilhe essa live, compartilhe esse meu vídeo. E se você concorda comigo aí, se você já ouviu essa pregação dessa forma, esse ensinamento dessa forma, descreva aí embaixo se você já ouviu ou não, se você concorda comigo ou não, se você discorda da minha colocação. Deixa aí uma mensagem, deixa escrito aí, tá bom? Muito obrigado. Você tem uma ótima terça-feira. Deus te abençoe. Abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família grandemente. Tá bom? Muito obrigado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser e permitir. E eu tenho certeza que Ele quer.